Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oração de hoje. Hoje estarei trazendo algo que a Bíblia fala sobre o fim do mundo, e como devemos nos comportar diante do Senhor para alcançarmos as suas promessas. Porém, antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Quer elevar o seu conhecimento bíblico? Estarei deixando o link de alguns livros na descrição ou no comentário fixado. Como a Bíblia descreve o fim do mundo? A Bíblia diz que o mundo como o conhecemos acabará. Deus prometeu que destruirá todo o mal e fará novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e confiáveis. Está escrito em Apocalipse capítulo 21 versículo 5. Muitos livros da Bíblia contêm relatos de eventos do fim dos tempos. Apocalipse é um termo grego que significa revelação, não o fim do mundo. Portanto, o último livro da Bíblia fala sobre a revelação que Jesus Cristo deu sobre o fim dos tempos através do apóstolo João. Além das revelações descritas neste livro, também encontramos no final profecias de outros livros do Antigo e do Novo Testamento. Como será o fim do mundo? A palavra de Deus nos dá alguma certeza sobre os últimos acontecimentos, mas não muita sobre como e quando exatamente acontecerão. Mas de toda a nossa descrição temos uma ideia geral de como será. A promessa mais esperada por todos os cristãos é a segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos sinais foram relatados como precedentes para a volta do Senhor, e muitos sinais indicam que já vivenciamos alguns penúltimos eventos. Em Mateus 2, 6 e 8 a Bíblia descreve os últimos eventos como uma advertência e encorajamento, um alerta para aqueles que não acreditam em Cristo e vivem fora dos seus ensinamentos, e encorajamento para aqueles que pela fé receberam a oferta da graça, para se prepararem para os sofrimentos que experimentarão e para perseverarem até o fim com Jesus Cristo. O fim do mundo é certo, mas imprevisível. O fim desta era está chegando, mas ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia diz que o fim está próximo e será terrivelmente esmagador, mas não sabemos quando exatamente isso acontecerá. Marcos 13 versículo 32 diz que só Deus sabe o dia e a hora. Nossa tarefa não é tentar descobrir a data, mas sim nos preparar para ela. O Senhor buscará os seus e destruirá o poder do mal e seus praticantes. Para ele será um dia terrível, de grande tormento e destruição. Ele também deixou avisos às igrejas. Depois de apresentar e descrever a visão de Jesus no capítulo 1 de Apocalipse, Apocalipse começa com uma série de recomendações e exortações para as 7 igrejas cristãs na Ásia. Os capítulos 13 são dedicados a encorajar e corrigir o comportamento do povo de Deus nestas áreas. A igreja de Éfeso deixou o alerta de voltar ao primeiro amor. Ao anjo da igreja em Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2 versículos 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: destas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 versículos 8 ao 1. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: destas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo,
Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Destas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2 versículos 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Destas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, ou obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3 versículos 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Destas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3 versículo 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3 versículo 14 ao 22. Todas as mensagens enviadas nas cartas a estas igrejas do século I servem ainda hoje, a todos os que pertencem à Igreja de Cristo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo.